Boa tarde, pessoal. Estamos aqui dando continuidade ao nosso Eu, Você e a Bíblia dessa semana. Hoje nós vamos completar o capítulo 8 de 2 aos Coríntios. Então eu estou já falando com você, aguardando a sua chegada por aqui, para a gente dar início à nossa live de hoje, que vai abordar 2 Coríntios 8, de 16 a 24. Este é o nosso texto de hoje. Vou fixar o texto aqui. Quero dar as boas-vindas aí ao pessoal que está entrando, está chegando. Quem está com a gente aqui já é o Arlindo, a Ana Jacinta, a Camille, a Ebony, Sônia Casais, sejam bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou enviar aqui um direct para uma turma avisando que nós estamos iniciando aqui o nosso Eu, Você e a Bíblia de hoje. E vai ser muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Ok? Então vamos aí colocando o pessoal aqui em contato com a gente, para o pessoal estar ciente de que nós já estamos começando por aqui. Já mandei para alguns, eu não vou ficar selecionando muita gente aqui não, mas eu convido você a usar o aviãozinho aí, ó, do seu lado direito, no canto inferior, mandando. Você clicar, vai abrir a sua relação de contatos, você clica e manda lá o convite para o pessoal participar aqui com a gente, ok? Quem mais que entrou por aqui enquanto eu estava mandando meus directs? Eu terminei aqui falando com a Sônia Casais, né? Boa noite, Camille. Sônia Chiurco chegando aqui com a gente também, muito bom ter você aqui. Professor Henrique, é isso? Acho que sim, né? Olá, Ana Kelly, Carmen Silvia, Daniel, Fábio, Cecília com a gente aqui, a Cristina, muito bem-vindos cada um de vocês, ok? Beth Crispim também, bem-vinda. Muito bem, está fixado aí o texto que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou dar mais uns minutinhos apenas e nós vamos orar e vamos iniciar então o nosso bate-papo aqui desta tarde, início de noite do Eu, Você e a Bíblia, 2 aos Coríntios. Aqui está um calorão, mas eu não estou dispensando um café não. Olá, Arnaldo, muito bom ter você aí, cara. Oswaldo chegando por aqui com a gente também, bem-vindo. Muito bem, vamos lá, né? Vamos continuar orando por toda essa situação que a gente tem vivido relacionado a esse vírus e as implicações que ele tem acarretado, né, na nossa sociedade. Tem implicações sim na parte da saúde, muitas pessoas enfermas, mas nós também temos complicações na maneira que as pessoas têm tentado enfrentar esse vírus, né? Assustados com a enfermidade, tomam decisões que acabam complicando a vida das pessoas em outras áreas, né? O fato é que eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, ok? Eu estou apenas fazendo uma constatação. O fato é que nós estamos lidando com algo que é muito, muito realmente complicado, né? Muito bem. Estou vendo aqui Apocalipse, os flagelos, que dizem que a humanidade vai passar, né? E acho que nós estamos passando por alguns deles aí já. Deixa eu ver quem mais entrou por aqui.
a Melissa, fala Mê, tudo bem com você? Beijão para você, Júlia, para o Ricardo, ok? Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa semana que nós estamos vivendo, pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje. Eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se manifesta no meio do caos que a gente tem atravessado, que a gente tem vivido. Nós continuamos afirmando que o Senhor é um bom Pai, um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia, e nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor use da sua misericórdia para conosco, uma só palavra que o Senhor der de ordem, e esse vírus perde completamente o poder, completamente a força dele. Nós não entendemos porque essa palavra não é liberada, não é dada, ou não foi dada ainda, mas nós cremos que enquanto isso não acontecer, o Senhor continua nos guardando, o Senhor continua nos sustentando. Nós, como seus filhos e filhas, seus seguidores, não temos mais que temer a morte. Ela não tem mais nenhuma autoridade, nenhum poder final sobre a nossa vida. Eu te peço que essa seja uma verdade que se torne uma profunda realidade no coração de cada um daqueles que são seus seguidores. Eu peço também que o Senhor nos dê sensatez, discernimento, para a gente poder entender como nós temos que lidar com toda essa situação que tem acontecido. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos governantes. É inegável, Deus, a gente ver a sede pelo poder, a briga por status, por quererem levar o nome daqueles que foram solucionadores de uma situação, sem levar em consideração de fato a perda de vidas, o caos, ó Senhor, não apenas em termos da saúde de pessoas, mas também do comprometimento da vida de muitos outros, com decisões que são tomadas de forma impensada, Senhor, com pouco planejamento e pouca busca de soluções efetivas, ó Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor toque nessas vacinas que foram fabricadas, para que elas realmente recebam poder do Senhor para trazer imunização contra esse vírus. Em nome de Jesus, que ele perca sua força, que as suas mutações não sejam mutações para vírus mais fortes, mas mutações que o enfraqueça e que ele suma, que ele desapareça na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Pai, nós queremos agora abrir a Tua Palavra e queremos pedir que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos dando a ajuda para compreendermos aquilo da revelação do coração do Senhor, sendo compartilhado conosco através da Tua Palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal, vamos lá. Enquanto eu orava, deixa eu dar uma olhadinha aqui em quem mais foi chegando por aqui. Nós tivemos aqui o Eli Andrade, é isso? Bem-vindo, Eli. E o pastor Wagner. Bem-vindo também, pastor Wagner. Ok? Ok, pessoal, muito bom ter cada um de vocês aqui. Eu não sei se temos entre aqueles que estão participando, algum que está participando pela primeira vez desta live. Eu queria explicar para você que essa live, ela é uma live de estudo bíblico, ok? É algo que eu iniciei ano passado, em março, quando deu o início a toda essa situação aí relacionado ao vírus, e naquele primeiro momento onde nós fomos impossibilitados, né, de estarmos participando de encontros presenciais. Eu comecei, na verdade, a live em torno de um projeto de oração com o qual a gente se envolveu como igreja, um projeto, uma convocação mundial, e depois eu continuei com ela, porque o pessoal pediu e eu fui continuando. Então, a proposta aqui é a gente ir estudando textos, livros, né, inteiros, ok, das escrituras. A gente já estudou alguns livros ao longo do ano passado e desse ano aqui, como o livro do Evangelho de Marcos, como o livro de Atos dos Apóstolos, como o livro de Gênesis, ok?
e agora nós estamos em 1 Coríntios, e agora nós estamos estudando 2 Coríntios, e nós estamos no capítulo 8 já. A live funciona de segunda a sexta, nós estamos nesse novo horário das 18h30 às 19h30, às vezes acaba um pouquinho antes, né? E na sexta-feira, então de segunda a quinta, eu faço exposição, né, das escrituras, e na sexta-feira a live é uma live mais interativa, onde você tem chance de colocar suas dúvidas que ficaram durante a semana, fazer suas observações que você tomou nota ao longo da semana, ou mesmo pedir para que algum tema que emergiu ao longo da semana seja retomado e seja aprofundado. Ok? Então isso acontece na sexta-feira. Eu criei essa live na sexta sendo assim porque as pessoas queriam interagir durante a semana aqui comigo, né? E fica difícil fazer a exposição dentro do tempo, né? Tendo perguntas, né? Interação. Então a gente deixou um dia da live só para perguntas e interações, tá bom? Então só para explicar para você que está participando aí com a gente pela primeira vez. Todos vocês são muito bem-vindos aqui conosco. Então, nós estamos em 2 Coríntios capítulo 8, ontem nós vimos dos versos 1 a 15, hoje nós vamos ver o restante. Eu quero ler todo o texto com você. A versão que eu tenho usado da Bíblia é a King James atualizada, eu vou ler na minha versão, eu quero que você acompanhe, eu sugiro a você que você tenha aí a sua Bíblia aberta, um caderno de anotações, ok? Do seu lado aí, para que você tome nota daquilo que o Espírito Santo estiver trazendo de insight, de revelação, de discernimento, de ensino, ok? Para você, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 8, 2 Coríntios 16 até o final. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. E juntamente com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho, e não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, manifestai a esses irmãos a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós. Ok? Então, esse é o texto. Muito bem. Eu vou trabalhar mais agora esses versículos que eu acabei de ler, mas eu vou ter que retomar, ok, o capítulo 8 desde o início para você poder entender o que está acontecendo aqui, você que participou da live de ontem e você que não participou ainda e está participando hoje pela primeira vez com a gente, compreender. Então, o capítulo 8 é um capítulo que o apóstolo Paulo está falando de dinheiro com a igreja de 2 Coríntios. E por que ele está falando de dinheiro com a igreja de a igreja de Corinto, nesse capítulo 8 aqui de 2 Coríntios? Porque um ano antes, o apóstolo Paulo havia orientado a igreja de Corinto, segundo ele mesmo diz aqui, por sugestão da própria igreja de Corinto, no levantamento de uma oferta que estava sendo realizada entre as igrejas gentílicas plantadas pelo apóstolo Paulo ou por seus colaboradores para suprir a necessidade da igreja da Judéia. Lá em Atos dos Apóstolos, nós temos um texto onde, Atos capítulo 11, onde alguns profetas de Jerusalém desceram até Antioquia
e um desses profetas era Ágabo, e Ágabo dá a entender lá que haveria uma grande fome que se abateria por toda uma grande região, né, da Judéia, e o texto de Atos garante para a gente que isso realmente ocorreu no período do governador, né, do imperador Cláudio, né? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui com vocês. Olha só, Atos 11, 27 a 30, diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, um deles chamado Ágabo levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio ocorrer nos dias do reinado de Cláudio, então do imperador Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então o que acontece aqui é que o mundo, né, de então está passando por esse grande colapso, marcado pela fome. Foi uma grande seca, né, que ocorreu naquela época, e era uma sociedade agrícola, né, agrária, então eles não tinham recursos, eles não tinham plantação e tudo mais, e principalmente a região da Judéia foi profundamente impactada por essa situação, e a igreja de Antioquia, quando toma ciência disso, era algo que aconteceu antes, né, da fome ter acontecido. Então isso veio através de uma palavra profética trazida por Ágabo, pelo Senhor através de Ágabo, e então a igreja de Antioquia se adiantou, suprindo a necessidade da igreja da Judéia. A questão é que aquela situação de escassez, aquela situação de fome não durou um pequeno tempo, né? Ele se ampliou. Alguns dizem que chegou a ter 2 anos, né, de escassez, outros um pouco mais, outros comentaristas, né, um pouco mais, mas o fato é que eles estavam lidando com essa situação. Então o apóstolo Paulo, muito provavelmente inspirado, né, por essa atitude que ele viu ser tomada na própria igreja de Antioquia, ele propõe nas igrejas que um pouco mais para frente que ele havia plantado, de levantar também uma oferta que fosse destinada mais uma vez aos irmãos da Judéia. E então ele faz isso na região da Galácia, ele faz isso na região da Macedônia, e ele faz isso na região da Caia, que eram as 3 regiões onde ele havia estabelecido igrejas. De acordo com o texto de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que os próprios coríntios haviam sugerido, né, que essa oferta fosse levantada, né, nas igrejas gentílicas para suprir a necessidade da igreja da Judéia. E um ano antes dessa carta aqui de 2 aos Coríntios ser escrita, então o apóstolo Paulo traz as orientações para a igreja de Corinto de como é que eles deveriam fazer o levantamento dessas ofertas. Você encontra isso em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 a 4, que diz assim: quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei nas igrejas da Galácia. Então veja como essa é uma ação de Paulo em todas as igrejas ou regiões, né, das quais ele havia estabelecido igrejas. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, quando eu estiver entre vós, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém, se for conveniente que eu também vá, e eles me acompanharão. A questão é que isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 16 foi escrito um ano antes desse texto que nós acabamos de ler aqui de 2 Coríntios capítulo 8. E agora o que está acontecendo é que chegou, um ano depois, chegou o momento de Paulo recolher as ofertas que essas igrejas gentílicas estavam levantando para suprir a necessidade das igrejas da Judéia. E ele está preocupado que a igreja de Corinto não tenha feito o dever de casa, né? Eles tenham começado bem, mas eles têm esmorecido ao longo do caminho. Você vê isso no capítulo 8 de 2 aos Coríntios, verso 10, verso 11, diz assim: portanto, esse é o meu conselho, convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado, veja, ano passado, texto lá de 1 Coríntios, fostes os primeiros não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Então esse plano de cooperação
parece, pelo texto aqui, que foi sugerido pela própria igreja de Corinto. E agora, as demais igrejas, a igreja da Galácia, a igreja da Macedônia, foram igrejas que se engajaram naquilo que a igreja de Corinto sugeriu, e parece que a igreja de Corinto, Paulo está preocupado que a igreja de Corinto tem esmorecido, né, no plano, nesse processo de levantamento desses recursos para a igreja da Galácia. E aí no verso 12 ele diz assim: porque se existe disposição, verso 11 ele diz: agora pois completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la de acordo com os bens que possuís. Então eu expliquei tudo isso aqui na live de ontem, de 1 Coríntios 8, de 1 a 15, eu não vou ter condição de retomar isso aqui hoje, ok? Senão nós não vamos ter tempo para trabalhar os outros versículos. Eu estou só fazendo uma contextualização para encaixar aqui o restante do texto, mas se você quiser mais detalhes, basta você acessar aqui no meu Instagram, live de ontem, e assistir, você vai ter maiores detalhes, ok? Mas o que é interessante aqui nesse texto é que ele está dividido em duas partes. A primeira parte do texto, que é a que nós trabalhamos ontem, que é o capítulo 8, versículos 1 a 15, o apóstolo Paulo ele está concentrado no seu texto e no seu ensino, na sua instrução, à igreja de Corinto a respeito do recolhimento das ofertas, né? Então ele mostra para a gente, para os coríntios e para a gente também, que a igreja da Macedônia, que era uma igreja muito mais pobre, uma região muito mais pobre do que a região de Corinto, eles já tinham feito a arrecadação dessas ofertas, eles já tinham entregue, eles tinham dado espontaneamente, de acordo com os seus recursos e até além dos seus recursos. Então ele diz tudo isso para a igreja de Corinto, para motivar a igreja, né, a seguir o exemplo da igreja da Macedônia. Ele lembra a igreja de Corinto o evangelho, que é o fator principal que deve nos levar a sermos generosos nas nossas contribuições. Como eu falei ontem, esse texto não é um texto que trata sobre contribuição regular, ou seja, aquilo que a gente chama de dízimo, né, e que a gente dá na igreja, mas os princípios que eles estão aqui servem para ser aplicados também a essa questão da contribuição regular, de dízimo, ofertas que são dadas regularmente nas nossas igrejas. Mas é importante você entender que o contexto aqui não é desse tipo de contribuição. O contexto aqui é de uma contribuição especial, uma oferta especial que estava sendo levantada pela igreja gentílica para enviar para a igreja da Judéia. Por que é importante você entender isso? Porque por detrás dessa questão desse levantamento dessa oferta está um ponto que no contexto lá do apóstolo Paulo e da igreja primitiva foi um ponto extremamente tenso, né, que eles tiveram que lidar, né, e trabalhar, que era essa separação, essa segregação que havia por parte da igreja judaica, a igreja da Judéia, para com a igreja gentílica. Isso é tratado nas escrituras para a gente, mostrado, né, essa situação para a gente lá em Atos, né, Atos capítulo 15, você tem o concílio, né, de Jerusalém, que discute essa questão, se os gentios eles tinham que se tornar como os judeus ou não. Isso foi resolvido, né, lá, ok, nesse concílio, dizendo que não, que eles não precisavam assumir a cultura judaica para eles realmente serem parte do povo de Deus, porque o povo de Deus não é o povo judeu, o povo de Deus é a igreja de Deus, ok? A igreja do Deus vivo. O povo de Deus não é formado apenas pela nação judaica ou pelos judeus, ok? Ele é formado por judeus que se convertem a Jesus como Messias e também por pessoas de todas as demais nações da terra que se convertem a Jesus como Messias. O apóstolo Paulo explica em Efésios capítulo 2 que a barreira de inimizade entre judeus e gentios foi desfeita na cruz, e dos dois Deus constituiu um único povo para ele, que é isso que nós chamamos de igreja, ok? Biblicamente falando, a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma organização, a igreja é o povo eterno de Deus, o povo eleito de Deus, a humanidade
redimida, ok? E que carrega nela a vida eterna de Jesus, que é a expressão da humanidade correta. Só que uma coisa é você tomar uma decisão num concílio, outra coisa é essa decisão do concílio ser vivenciada pelas mais diversas pessoas que compõem as comunidades locais. E o que a gente percebe nos textos, tanto de Atos quanto em muitas epístolas de Paulo, é que esse negócio, essa tensão, ela não tinha sido dirimida, né, imediatamente após a decisão do concílio de Jerusalém. Na verdade, vai-se muito tempo para que isso seja resolvido, e até hoje muitas vezes isso ainda não é compreendido. Às vezes não é exigido por pessoas que têm uma linhagem cristãos com uma linhagem judaica, mas os próprios gentios, que somos nós, muitas e muitas vezes olhamos e achamos que a gente tem que se comportar, a gente tem que assimilar as regras culturais, né, judaicas, para que a gente realmente se sinta como parte do povo de Deus. E isso é uma tolice, desculpa aqui eu ser tão claro assim, ou usar uma palavra forte assim, mas realmente é isso, é uma tolice. O apóstolo Paulo combate isso em várias epístolas dele, mas a epístola principal dele, que ele luta contra isso, é a carta dele aos Gálatas, que a gente pode estudar aqui no Eu, Você e a Bíblia qualquer dia desses. Mas esse é o contexto, então, para você entender o que está acontecendo aqui. Então veja, o apóstolo Paulo, se essa oferta der certo, o que ele está fazendo é mostrando para a igreja de Jerusalém, ou para a igreja da Judéia e para a igreja dos gentios, que não há duas igrejas, há uma só igreja, não há dois povos, há um só povo. E esse um só povo, ele é parte do grande legado do povo de Deus que vem desde o Antigo Testamento, desde a formação da nação de Israel como a primeira etapa da composição do povo de Deus. E ele mostra isso para a gente em 2 Coríntios capítulo 8, quando ele cita no verso 15, falando sobre a questão da participação, né, dos coríntios na contribuição das ofertas ali para aquela situação da igreja da Judéia, que futuramente, se eles tivessem dificuldades, então a igreja da Judéia iria também poder suprir a necessidade deles. E por quê? Porque eles continuam fazendo parte da grande tradição do maná. Olha lá, né? Capítulo 8, versículo 15, ele está citando Êxodo 16, 18, que é uma instrução sobre como o povo de Deus deveria colher o maná, né? E isso se aplica também a como a gente deve colher os recursos que Deus nos disponibiliza, sem medo de acumular para a gente, achando que amanhã vai faltar, porque se amanhã faltar para a gente, como parte do grande povo de Deus, nós vamos ter alguém que vai suprir a nossa necessidade. Então ele diz no 8,15, como já está escrito, quem muito havia colhido não fez em excesso, mas para que nada faltasse a quem de excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Ok? Então esse é todo o contexto do capítulo 8, versículos 1 a 15. Então Paulo está instruindo a respeito de como proceder na entrega dessas ofertas, né, no exercício dessa contribuição. Aí, a partir do verso 16 até o verso 24, ele vai abordar um outro aspecto. O aspecto que ele vai abordar agora é como é que os líderes, né, ou aqueles que seriam responsáveis por administrar essa oferta, como é que eles deveriam lidar com isso, ou como é que eles lidariam com isso. Okay? E isso é um ponto muito importante também no que diz respeito a essa questão de dinheiro, no que diz respeito a essa questão de contribuição. Você certamente vai concordar comigo que um dos temas mais delicados, né, que a gente tem geralmente a se tratar na igreja, e um dos temas que são mais que é mais utilizado, né, pelas pessoas de forma geral para criticar a igreja e líderes e pastores, é essa questão da administração financeira, né? A gente tem dificuldade muitas vezes de falar a respeito de dinheiro dentro da igreja, porque a gente fica constrangido com muitas comunidades e líderes que acabam forçando a barra com relação a essa questão do dinheiro, tentando constranger, né, as pessoas a
contribuírem, a doarem. Ontem eu mostrei que isso está errado, tá bom? Se você quiser mais detalhe disso, veja a live de ontem. Sou 1 Coríntios 8, 1 a 15, mas o fato é que a gente tem essa situação e a outra situação diz respeito aos escândalos que muitas e muitas vezes a gente vê, né, de tempos em tempos surgirem no meio cristão, né, não apenas no meio cristão evangélico, mas no meio cristão. Isso surge também na igreja católica, na igreja ortodoxa, que são ramos, né, da igreja chamada cristã, e isso surge no meio das igrejas evangélicas, sejam elas de linha neopentecostal, pentecostal ou históricas, ok? Muitas vezes eu vejo muitas pessoas fazendo acusações, né, contra igrejas neopentecostais nesse sentido e igrejas pentecostais, e muitas delas erram, mas isso não significa que todas elas erram, e também não significa que igrejas reformadas ou históricas não errem com isso, porque eu conheço muitas igrejas reformadas históricas que erram. Eu já lidei com situações de pastores, né, que desviaram, pastores da minha denominação, da denominação presbiteriana, que desviaram dinheiro da igreja local, ok? Em presbitérios que eu já participei. Então, isso é lamentável, mas é uma realidade. E no apóstolo Paulo isso não era diferente. Não apenas na perspectiva do próprio cristianismo, né, que era gente mais o judaísmo, por exemplo, marcado pelos saduceus, é extremamente ganancioso. Então, quando você lê os evangelhos, você vê Jesus criticando a liderança judaica, né? A crítica dele ali é principalmente aos saduceus, né? Que eram os sacerdotes, mas também aos fariseus, né? Pela ganância que eles tinham, né? O amor, o apego exacerbado que eles tinham pelo dinheiro e a maneira que eles faziam para desviar recursos, desviar dinheiro. Isso acontecia também na própria religião grega, okay? Humana, né? Os próprios sacerdotes gregos e romanos também faziam muitas vezes uma má gestão, uma má administração dos recursos, e o apóstolo Paulo ele está agora aqui preocupado em mostrar para a igreja dos Coríntios que o dinheiro que eles iriam arrecadar e que eles iriam enviar, ele seria um dinheiro que realmente não seria desviado, ele seria um dinheiro que não iria ser usado para qualquer outro fim, a não ser o suprir da necessidade das pessoas da região da Judéia, das igrejas da região da Judéia. Então, os versículos 16 a 24 é uma instrução do apóstolo Paulo agora para a igreja dos Coríntios de como é que eles iriam fazer o transporte desses recursos, como é que eles iriam fazer a administração financeira desse recurso. Você precisa se lembrar que nós estamos tratando aqui de um tempo que é muito diferente do nosso, né? Não tinha transferência, né, online, não tinha Pix, ok? Não tinha depósito, né, DOC, tá certo? TED, que você pudesse fazer, que uma igreja pudesse fazer para outra. O dinheiro ele era transportado em espécie, né? As ofertas eram transportadas em espécie. E por isso naquela época haviam muitos salteadores, muitos roubos acontecendo, e também muitas pessoas acabavam arrecadando dinheiro, arrecadando recursos, dizendo que era para pobres, né, e tudo mais, e depois levando o dinheiro embora, indo embora com dinheiro. E o apóstolo Paulo, então, aqui nesses versículos, ele quer garantir para a igreja de Corinto que isso não vai acontecer, que eles realmente têm o zelo de fazer com que os recursos, todo o recurso que fosse levantado pelas igrejas gentílicas, chegassem de fato ao seu destino, que era a igreja da Judéia, que eram os irmãos necessitados da igreja da Judéia. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo, é isso que ele tensionava, era isso que ele queria realizar, é isso que ele queria fazer. E aí ele vai mostrar pra gente como é que ele vai fazer isso. Então ele diz que vai ter uma equipe. Veja, aqui tem alguns princípios importantes para nos ensinar também hoje, válidos para hoje, ok? Para a gente ter uma boa e transparente administração financeira como cristãos, como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, tá certo? Como igreja local, como líderes, não é? Como pastores, mas em qualquer outra área da nossa vida também. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo mostra e ensina pra gente aqui é que esses recursos eles não seriam lidados por uma única pessoa, ok?
Isso é um princípio, né? A gente não deve ter uma única pessoa na igreja com poderes para administrar o dinheiro, administrar recursos financeiros, né? É sempre louvável que a gente tenha um grupo de pessoas que administre isso, que seja responsável quanto a isso, né? Você vai ter lá na sua igreja o tesoureiro, a tesoureira, seja quem for, mas você ter outras pessoas, né? Criar um sistema, e aí cada um pode pensar, né, no seu próprio sistema, que viabilize a maior transparência possível dos recursos que são levantados. Um outro princípio aqui é que recurso levantado para um objetivo precisa ser recurso utilizado nesse objetivo. O apóstolo Paulo quer que eles... Então, deixa eu voltar um pouquinho. Então, como é que Paulo faz isso aqui? Primeiro, ele mostra que haveriam 3 pessoas envolvidas no transporte desse dinheiro. Um deles é citado pelo nome aqui, que é Tito. Paulo cita Tito aqui pelo nome porque Tito, ele já tinha ido à igreja de Corinto, ele era o ponto de referência naquele momento entre a igreja de Corinto e o apóstolo Paulo. Ele estaria retornando à igreja de Corinto para terminar esse processo, ajudar a igreja de Corinto a terminar esse processo da arrecadação dos recursos, da arrecadação das ofertas. Então ele cita Tito. Mas se você prestar atenção no texto, você vai ver que ele fala sobre duas outras pessoas, 2 outros homens que estariam sendo enviados juntamente com Tito para fazerem parte dessa operação de transportar os recursos, né, financeiros arrecadados das igrejas ali da Galácia, de Corinto, da Macedônia, e fazer isso chegar até a Judéia. Nenhum comentarista bíblico sabe explicar o porquê que Paulo não menciona por nome essas pessoas, né? Se você prestou atenção no texto, você vai ver que ele fala dessas outras 2 pessoas, mas ele não cita o nome delas. No verso 18, né, então você tem Tito. Olha só, no verso 16 é mencionado Tito. O texto diz assim: agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós. Então Tito é um dos que vai para essa tarefa. No 17 ele diz: pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo por iniciativa própria. No verso 18 ele faz menção de uma outra pessoa que também vai. Ele diz assim: e juntamente com ele, ou seja, com Tito, nós estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Ele não cita quem é esse irmão, a gente não sabe quem é esse irmão, mas é alguém que é muito conhecido por todas as igrejas. Olha só, e juntamente com ele estava enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Então, talvez ele não cite o nome dessa pessoa aqui, porque já que ele é um irmão que é recomendado por todas as igrejas, ele era alguém que era conhecido por todas as igrejas. Todas as igrejas aqui são as igrejas que Paulo plantou, ou foram plantadas por colaboradores dele, né? Ou seja, as igrejas da Galácia, Caia e Macedônia. Então, essa pessoa que Paulo está citando aqui é alguém que provavelmente tenha feito parte da equipe ministerial do apóstolo Paulo. O fato é que essa pessoa ele é conhecido de todas as igrejas dessas regiões. Então talvez ele não cite o nome, porque ele apenas mencionando isso, todos saberiam a respeito de quem ele está falando. E aí o texto, verso 19, mostra que ele foi escolhido, né? E não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar a nossa boa vontade. Então Paulo está dizendo que esse cara ele foi eleito, ele foi escolhido pela igreja para acompanhar o apóstolo Paulo, depois que o dinheiro fosse pego lá de Corinto também, para levar o dinheiro até a Judéia, né? Então ele não ia só fazer o trabalho com o Tito de pegar os recursos lá em Corinto, mas ele também ia depois com o apóstolo Paulo e com mais quem fosse com ele para levar o recurso à Judéia. As igrejas escolheram essa pessoa, ele diz. Então ele é uma pessoa muito famosa das igrejas. Lamentavelmente, nós não sabemos quem é, porque o apóstolo Paulo não cita o nome dele aqui, mas era uma pessoa conhecida de todas as igrejas daquela época. E aí, um pouquinho mais para baixo, ele fala assim...
no verso 22, ó, aí ele vai dar a terceira pessoa, que vai com Tito. Além de tudo, estamos enviando com ele o nosso irmão, que muitas vezes, de várias maneiras, já nos provou zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós. Então, agora, Paulo está falando de uma terceira pessoa aqui, que infelizmente, novamente, ele não cita o nome. Então, nós não sabemos quem é. Talvez, de novo, certo? Talvez ele não tenha citado o nome dessa vez, porque esse cara, ele é conhecido da igreja de Corinto. Olha lá o verso 22 de novo. Ó. Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes, de várias maneiras, já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós. Ou seja, esse cara é alguém que conhece a igreja de Corinto, porque ele tem grande confiança na igreja de Corinto. Então, talvez Paulo também não tenha citado o nome dele, porque ele fosse conhecido da igreja de Corinto. Esses são alguns motivos pelos quais talvez Paulo cite essas duas pessoas sem citar o nome deles. Uma outra possibilidade que é dada pelos comentaristas é que o apóstolo Paulo, na verdade, aqui estava meio que tentando proteger essas pessoas, porque essa carta poderia cair na mão, por exemplo, de gente mal intencionada, e aí eles saberiam quem eram as pessoas que estariam levando os recursos, né, e poderiam emboscá-los e tudo mais. E talvez por isso ele não mencionou o nome dessas outras duas pessoas, ele menciona o nome de Tito, mas aí eles sabendo só de Tito, eles não saberiam se quando Tito estivesse indo para Corinto, se aquele era o momento realmente de arrecadar os recursos ou não. Isso aqui é só uma questão de explicação, de curiosidade, né, para você talvez, mas que é importante a gente compreender. O princípio que é importante aqui para a gente, da administração do recurso, é que você, no que diz respeito aos recursos que nós destinamos para o reino de Deus, seja para sustento de missionários, seja para socorrer pessoas necessitadas, seja para o sustento do ministério local, ele não deve ser um recurso sob a supervisão de uma única pessoa, ok? Você deve ter uma equipe de pessoas responsáveis para administrar esses recursos, certo? Isso evita a tentação da gente cair, né, na força de Mamon, tá bom? Um outro ponto que eu quero levantar aqui para a gente, no que diz respeito a essa questão de como Paulo está apresentando aqui a maneira dele garantir para os coríntios, né, que esses recursos irão chegar, né, aonde é do seu destino, e Paulo está mencionando essas pessoas aqui, é perceber que Paulo, não se menciona como parte dessa equipe levantando recurso lá em Corinto. Isso é interessante. Veja, ele faz menção de que esse cara que está indo com Tito, esse que ele cita no verso 18, no verso 19 ele faz menção que ele foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro, né, de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar a nossa boa vontade. Então, o apóstolo Paulo dá a entender aqui que esse cara, ele está com Paulo nessa tarefa de ministrar a graça. Eu falei aqui também ontem que esse capítulo todo fala de dinheiro sem Paulo mencionar a palavra dinheiro uma única vez. É muito interessante isso. Ele não usa a palavra grega aqui para dinheiro nenhuma vez. Ele usa a palavra oferta, contribuição, mas ele usa essa expressão graça. Então, quando ele fala sobre ministrar essa graça aqui, alguns estudiosos, né, alguns intérpretes entendem que ele está falando sobre esse cara fazer parte da equipe dele para transportar o dinheiro até a Judéia, o que pode ser, mas há uma forte possibilidade de Paulo estar falando que esse cara estava com ele nessa ministração dessa graça, no sentido de quando Paulo, um ano antes, foi às igrejas, desafiando as igrejas e ensinando as igrejas que elas deveriam contribuir, levantar essa contribuição especial para a igreja da Judéia, que esse homem ele foi escolhido para estar com Paulo nessa viagem
desafiando as igrejas gentílicas para essa contribuição, e talvez por isso que ele era alguém que era conhecido, né, de todas as igrejas, e foi escolhido e aprovado aí por todas as igrejas para participar disso. Mas o ponto que é importante a gente notar nesse sentido aqui é que o apóstolo Paulo, ele não está fazendo parte diretamente desse grupo que está levantando esses recursos, pelo menos não em Corinto. Isso é interessante por quê? Porque quando a gente estuda 1 Coríntios, a gente vai ver, ali no 1 Coríntios capítulo 9, que uma tensão que Paulo tinha com a igreja de Corinto passava por essa questão do sustento que ele, como apóstolo, havia recusado receber da igreja de Corinto. Muitas vezes, né, as pessoas elas usam de uma maneira, eu não acho que é por mal, ok? Mas elas usam de uma maneira equivocada alguns textos das Escrituras e tomam conclusões gerais, né? E fazem afirmações gerais que, na verdade, as Escrituras não estão fazendo. Por exemplo, é muito comum você ver, e talvez aqui alguns que estão me ouvindo sejam pastores, você mesmo já tenha feito isso, é muito comum a gente ver pessoas, pastores, líderes, mestres, ensinando, e outras pessoas também, dizendo que o apóstolo Paulo, ele nunca recebeu dinheiro da igreja, ele sempre se sustentou, ele era um ministro de tempo parcial, um fazedor de tendas e tudo mais. Isso não é verdade, não é o que as Escrituras mostram para a gente sobre Paulo. Eu desafio você a ler Atos dos Apóstolos de novo, prestando atenção, e você vai ver que isso não é assim. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele tinha uma equipe que andava com ele, que trabalhava com ele, e tinham funções dentro dessa equipe, sendo que alguns deles tinham a função de levantarem os recursos necessários, sustentos necessários para que a equipe, para que ele, Paulo, pudesse proclamar o evangelho e tudo mais. A gente tem uma exceção nisso, que é quando ele fala que ele é fazedor de tendas e que ele se junta com Apolo e Áquila, mas se você ler o texto lá de Atos com atenção, você vai ver que ele fica nessa posição apenas até que chegue gente da equipe dele. Quando chega gente da equipe dele, o Timóteo e Silas, se não me falha a memória, chegam, ele se dedica todos os dias à pregação do evangelho, ou seja, ele para de fazer tendas e ele só se dedica à pregação do evangelho. Então aqui eu estou realmente fazendo uma defesa clara, bíblica, porque a Bíblia mostra isso pra gente, de que aqueles que são dedicados ao ensino e à proclamação do evangelho são dignos de serem sustentados pela igreja, por estarem fazendo isso, por estarem ensinando o evangelho, proclamando o evangelho, ensinando a igreja, ok? As realidades no reino de Deus. Isso não é errado, ok? Isso não é errado. A Bíblia não mostra que isso é errado. Só que Paulo não aceitou isso em Corinto. Por quê? Porque em Corinto, Paulo, ele tem sempre uma situação de tensão com aquela igreja que passa por algumas pessoas da igreja que se arvoram em serem apóstolos também. E essas pessoas eram pessoas que, na verdade, não eram apóstolos, eles não eram chamados por Deus para esse ministério, né, para essa tarefa, mas eles queriam essa posição e eles exigiam da igreja que eles fossem pagos por essa posição. Então o apóstolo Paulo em Corinto, ele não aceita ser pago pela igreja de Corinto, ele não aceita receber recursos da igreja de Corinto para não se igualar a esses falsos apóstolos, entende? Mas Paulo, ele recebe recursos, por exemplo, que são enviados para ele da igreja da Macedônia. Lê lá Filipenses capítulo 4 que você vai ver, né, isso acontecendo, tá certo? Então só para esclarecer para você, então por que Paulo aqui ele está se recusando, vamos colocar assim, né? Não dá para falar que ele está se recusando, mas por que ele não está inserido no grupo que ele está falando aqui, que vão arrecadar esses recursos? Justamente por isso, né? Seria muito estranho, por exemplo, ele ter trabalhado em Corinto, ele não ter aceitado ser sustentado pela igreja de Corinto. Você pode ler lá 1 Coríntios capítulo 9, que lá descreve toda essa situação, e agora, de repente, ele chega lá e começa a pedir dinheiro para a igreja da Judéia, né? Poderiam ter pessoas ali em Corinto que iriam dizer que, na verdade, ele estava querendo
uma desculpa para arrecadar dinheiro para ele. Então Paulo está sendo precavido aqui, é o que dá para a gente perceber no texto, né? Ele está sendo coerente entre aquilo que ele fez em Corinto quando ele estava lá, ou seja, ele não aceitou receber recursos para ele, e agora ele está levantando recursos para a igreja da Judéia, mas ele não quer ser a pessoa que diretamente está manuseando esse dinheiro. Então ele tem uma outra equipe que está realizando isso, que está fazendo isso, e a parte dele nisso é compartilhar essa graça, ou seja, compartilhar essa graça é ensinar a respeito do Evangelho, que como fruto do Evangelho, resultado do Evangelho, nós como seguidores de Jesus temos um espírito de generosidade que se manifesta, ok, na nossa, também na nossa contribuição financeira. Então o apóstolo Paulo ele prefere fazer essa parte ao lidar diretamente com a questão dos recursos financeiros. Eu quero tirar um princípio disso aqui. Eu não acho que diretamente o texto esteja nos ensinando isso, mas eu acho que indiretamente a gente tem condição de tirar um princípio aqui. É um princípio que eu tenho adotado na minha vida ao longo de mais de 30 anos, né, de ministério. Eu não lido com dinheiro, né, da igreja, ok? Eu não lido, nunca lidei. Eu acho que essa é uma realidade que precisa estar na mão de outras pessoas e não na minha mão como pastor, ok? Então, todas as igrejas que eu pastorei, não foram muitas, né? Eu pastorei 3 igrejas nesses meus 30 anos de ministério, mas todas elas eu nunca mexi com dinheiro, né? Eu sempre tive outras pessoas que administram essa parte dos recursos financeiros, ok? Eu acho que isso é prudente, é sábio, é a melhor coisa que a gente tem a fazer. É óbvio que como pastor líder da minha comunidade, eu dou direcionamentos, eu dou orientações, mas eu não lido diretamente com os recursos. Eu não pago, eu não faço pagamento, eu não faço transferências. Essas coisas são feitas por uma equipe da minha comunidade, da minha igreja, e eu acho por bem que todos nós que somos líderes, pastores, a gente deveria agir assim. E você, muitos, né, a maioria, acho que participa da live aqui, não são pastores. Você pode ajudar o pastor da sua igreja com isso, né? Dizer para ele: pastor, se ele mexe com o dinheiro da igreja, diz para ele: pastor, para com isso, para de fazer isso, deixa outra pessoa fazer isso. A minha parte é fazer essa parte que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor. A minha parte é ministrar essa graça, é ministrar o ensino de que, como resultado do Evangelho, como fruto do Evangelho, nós devemos ser, como discípulos de Jesus, generosos com as nossas ofertas, com as nossas contribuições, não apenas contribuição regular, mas sempre que a gente puder suprir a necessidade dos outros, a gente deve fazer isso, ok? Com grande prazer, grande alegria, como eu mostrei ontem no capítulo 8, versículos 1 a 15, então você pode dar uma olhada lá. Fechando esse texto, eu quero apenas levantar um tópico aqui, que não é também um tópico principal do que está falando, mas é um ponto que eu acho muito interessante a gente perceber, né? Com todo o meu carinho e com todo o meu respeito, né, a você, se você faz parte de uma igreja que te ensinou ou que pensa da maneira que eu vou colocar aqui, eu quero que você não se sinta ofendido, tá certo? Mas está na Bíblia e eu preciso mostrar para vocês. Muitas igrejas argumentam que o ministério apostólico, ou o serviço apostólico, ele terminou com os 12 apóstolos. Tá? Isso, biblicamente falando, isso não é verdade. Okay? A Bíblia mostra pra gente que haviam apóstolos, né? Preste atenção, os 12 apóstolos, eles foram singulares, ok? Não houve nenhum outro apóstolo igual aos 12, e os 12 aqui que eu me refiro são os 11, e Paulo que entrou no lugar do Judas que se matou. Eu sei, talvez você pense, mas quem entrou no lugar não foi Matias? Eu acho que não, Matias foi um chute fora do gol dado por Pedro.
né? O Espírito Santo ainda não tinha se derramado, a ordem de Jesus é para eles esperarem até que do alto eles fossem revestidos de poder para começar a fazer as coisas, mas o Pedrão não sabia ficar quieto, e aí antes do derramamento do Espírito Santo ele achou que precisava completar o número dos 12, mas se você ver a conversão de Paulo, você vai ver que o texto diz claramente que Deus dizendo para Ananias, né, que Paulo era, Jesus dizendo para Ananias que Paulo era o vaso escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Esse vaso escolhido aqui não é vaso escolhido para salvação, esse vaso escolhido aqui é vaso escolhido para a função, ok? A função que ele ia exercer como parte do grupo dos 12 apóstolos. Então, os 12 apóstolos foram apóstolos especiais, ninguém mais se igualou a eles, nesse quesito de uma autoridade especial que eles receberam da parte de Jesus. Mas isso não significa que o ministério apostólico acabou, né? O próprio livro de Atos e a própria Bíblia mostra pra gente que não, que o ministério apostólico é não no mesmo nível dos 12 apóstolos, mas há um nível de ministério apostólico, sim, que continuou presente na igreja, assim como há um nível de ministério profético, sim, que continua presente na igreja. Não é porque algumas pessoas distorcem o que é o ministério apostólico, não é porque algumas igrejas usam o termo apóstolo de uma maneira errada que a gente deve jogar fora isso. Então eu estou falando isso porque, olha só, preste atenção no verso 23, o que é dito no verso 23, veja, isso aqui está numa carta de Paulo, e veja que Paulo está falando dessas duas pessoas que ele está dizendo que vão junto com Tito. Ele diz assim: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, ou seja, esses dois, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Então, igrejas têm apóstolos, ok? Apóstolo não é um título que é superior ao título de pastor, ao título de mestre, ok? Eu sei que muitas igrejas hoje usam isso assim, mas não é. Apóstolo é uma função. Então, lá na época de Paulo, haviam apóstolos da igreja. O que significa a palavra apóstolo? Significa enviado. Então, a igreja tem pessoas específicas que ela envia, ok? Em missões, em ações específicas. E isso tem a ver com o ministério apostólico. Tá bom? Então, eu quero dizer para você que eu sou contra essa ideia de que os 5 ministérios citados pelo apóstolo Paulo em Efésios, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dos 5, 3 foram temporais, acabaram, e 2 são permanentes, os pastores e mestres. Eu não vejo fundamento bíblico para isso, ok? Não vejo em Efésios, não vejo aqui, não vejo em toda a Bíblia, tá certo? Se você pensa diferente de mim, tudo bem, eu te respeito, mas, biblicamente falando, a gente não tem fundamento para fazer essa afirmação, não. Essa afirmação não é feita com fundamento bíblico, ela é uma afirmação feita com fundamento teológico, né? A gente chegou a essa conclusão e aí a gente fala isso, mas, biblicamente, a gente não pode provar isso, tá bom? Então, eu queria terminar por aqui. Deus abençoe você, foi muito bom ter você aqui. Entraram muitas pessoas depois que eu comecei a falar, eu não vou ter tempo de cumprimentar todos vocês, então, para eu não falhar aqui nos meus cumprimentos com ninguém, fica um beijo geral aqui para todos vocês que entraram, todos vocês que participaram. Muito obrigado pela sua presença. Se você entrou, a live já estava acontecendo, assim que eu terminar ela fica disponível aqui, você pode assistir toda ela, tá bom? Amanhã a gente está junto aqui 18h30 para dar continuidade. Amanhã a gente vai trabalhar 2 Coríntios capítulo 9. Beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser. Tem aqui o Wagner dizendo: obrigado, pastor, pela reflexão prudente, suas colocações sobre a administração das contribuições. Boa noite, um abraço. Muito obrigado, querido. Deus abençoe vocês também. Gente, fui.